através da graça de Deus. So most of us know and understand salvation by grace, E a maior parte de nós compreendemos a salvação pela graça de Deus. but what I want to get to this morning is living in grace. Mas aquilo que eu quero falar hoje é viver na graça. Today our focus will be our great access as believers. E hoje o foco que eu quero trazer é o acesso que nós temos como cristãos. Access to more and more grace. Temos acesso a mais e mais graça. Okay, Hebrews 4:14. Então, Hebreus 4:14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we possess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude no momento da necessidade. So let's look at the context. Então vamos analisar o contexto. This was written to Jewish believers Isto é uma carta escrita a judeus crentes who were weakening in their faith because of persecution by other Jews. cuja fé estava enfraquecida por causa da perseguição que estavam a sofrer por parte dos outros judeus. These other Jews were trying to make them add the law to grace. Estes outros judeus estavam a tentar acrescentar à graça de Deus a lei. So these verses are kind of comparing the way of Christ E então estes versículos comparam o caminho através de Cristo. over the Jewish religious system. Estamos a comparar isso ao sistema religioso dos judeus. So the high priest in Judaism was the top authority. Ou seja, o sumo sacerdote no judaísmo tem a autoridade suprema. And Jesus is pictured here as the super perfect, eternal, heavenly high priest. E Jesus aqui, ele é o sumo sacerdote absolutamente perfeito e eterno, There's really no comparison. com quem não há qualquer comparação. So first let's look how Jesus opened the way to the throne of grace. Então vamos ver primeiro como Jesus abriu o caminho para a graça. Instead of an earthly high priest who was only able to enter God's presence once a year, Em vez de um sumo sacerdote terreno que só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano, we now have Jesus who lives in God's presence always. nós agora temos Jesus que está eternamente na presença de Deus. Jesus whose sacrifice for sin was himself. Jesus cujo sacrifício pelos nossos pecados foi Ele mesmo. And we know from Romans 8 that he's not simply in God's presence, he's actually praying for us. E nós sabemos através daquilo que vimos em Romanos capítulo 8 que Ele não está apenas na presença de Deus passivamente, Ele está a interceder por nós. And then the writer goes on to emphasize Jesus' humanity. E então, agora o que o escritor faz é que ele está a enfatizar a humanidade de Jesus. Jesus has lived amongst us, Jesus viveu entre nós, been tempted, Ele foi tentado, suffered injustice, Ele sofreu injustiças, suffered in his emotions like we do. Ele tinha emoções, tal como nós temos emoções. At the same time, he makes known to us what God is like. E ao mesmo tempo Ele dá-nos a conhecer como Deus realmente é. In Colossians 1 it says, Jesus is the exact living image of God. Em Colossenses 1 diz-nos que Jesus ele é a imagem exata do Deus invisível. If we look at Jesus,
Se nós olharmos para Jesus, we see God revealed to us. nós vemos uma revelação perfeita de quem Deus é. His nature, his character, A sua natureza, o seu caráter, and we can learn and grow closer to God. e podemos aprender e aproximar-nos de Deus através dele. It was Jesus' sacrifice on the cross that removed this barrier between man and God. E foi o sacrifício de Jesus na cruz que removeu qualquer barreira que pudesse haver entre o homem e Deus. We will celebrate this at the Lord's Supper. E é isto que nós celebramos quando tomamos a Santa Ceia. When Jesus breathed his last on the cross, Quando Jesus expirou pela última vez ali na cruz, the curtain in the temple was torn apart. o véu do templo foi rasgado ao meio. And it was torn from top to bottom, which symbolizes God did the tearing. E foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, é a mão de Deus a rasgar aquele véu. And when Matthew 27:50, E quando nós vemos em Mateus 27, versículo 50, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. The Old Testament covenant was over. A aliança do Velho Testamento estava terminada. So, living in grace. Então, viver na graça. How can we receive great grace to help us in our daily life? Como é que nós podemos receber esta grandiosa graça de Deus para a nossa vida diária? It's amazing to look at verse 16 to see the attitude and posture encouraged how we should pray. E é incrível olhar para o versículo 16 para percebermos a atitude e a postura que devemos ter ao entrar, ao orar. It's not bow your heads and try and look humble and mumble. Não é fazer um esforço para tentar parecer muito humildes e curvar a nossa cabeça. We can now come into the very presence of God. Nós podemos entrar na presença do próprio Deus. This to those Jewish believers must have been absolutely amazing. E para aqueles que vinham do sistema judaico, devia ser algo incrível. And we might just have started to take it for granted. E a verdade é que nós, se calhar, começamos a tomar isto por garantido. Don't take it for granted. Não vamos tomar isto por garantido. It's a privilege. É um privilégio. We can now come into the very presence of God, full of faith and knowing that God will hear us. Nós podemos entrar na presença de Deus com fé, com confiança, sabendo que Deus nos vai ouvir. In Acts 4, it says about the prayer meeting, they raised their voices with one accord. Em Atos 4, fala-nos do momento de oração que eles tiveram e diz que eles elevaram as suas vozes em uma só voz, um só espírito. Imagine us all praying together as loudly as possible. Sorry. Imagine us all praying together as loudly as possible. Imaginem todos nós a orar juntos ao mesmo tempo e em alta voz. Wouldn't that be great if it was done by the Spirit and not by ourselves? Não era maravilhoso se fosse uma coisa do Espírito e não nós a tentar só? So the writer here is encouraging the Hebrews and us Então o escritor aqui ele encoraja aos hebreus e a nós to come with bold assurance to the throne of grace. Virem diante do trono da graça de Deus com segurança, com ousadia, To the presence of God. à presença de Deus. He is saying, come now, you believers, and Yes. make a habit of coming. Ele está a dizer, venham vocês que creem e façam isto de uma forma habitual. So let's think about what grace is. Vamos pensar um bocadinho sobre o que é a graça. The word's been in the songs. A palavra está nas músicas. Gracie used it quite a few times without knowing the sermon. A Grazi usou várias vezes a palavra graça sem saber o conteúdo da pregação. The very simple definition of grace is undeserved favor. A definição mais simples da palavra graça é favor imerecido. So grace is the undeserved favor of God. Ou seja, a graça é o favor de Deus para connosco que nós não merecemos. But grace is something much more than that. Mas a graça vai muito para além disso. It's something we all need to think about and understand. Algo que nós todos temos de compreender. There's pensar. no easy
verse that I can pick on or easy definition. Não há nenhum versículo assim com uma definição fácil. Grace is so vast. A graça é algo tão grande, Grace is tão the vasto. very DNA of God. A graça faz parte do próprio ADN, do caráter de quem Deus é, da natureza dele. To me, it's like His love, mercy, kindness, goodness, all rolled into one. É o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, todas estas coisas numa só. Two things are for sure, though. Duas coisas eu tenho a certeza. Grace is always undeserved. A graça é sempre algo que nós não merecemos It's always freely given. e é sempre dada de graça. You cannot earn it or deserve it. Não dá para merecer, não dá para conquistar. You probably know Ephesians 2:8 and 9. Todos nós conhecemos Efésios capítulo 2. I preached on it literally this time last year. O ano passado, eu acho que por volta desta altura, preguei esta passagem. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by anything you do, so that no one can boast. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Our very salvation, our reconciliation to God is His gift to us. A nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus é uma dádiva de Deus para nós. It's because of His grace and favor to those who accept Christ. É por causa da sua graça, do seu favor para com aqueles que recebem a Cristo. But in verse 16 here it's talking about coming to God for more and more grace. Mas aqui, quando vemos Hebreus, fala-nos de vir diante de Deus para receber mais e mais graça. To find help, to find mercy, Para encontrar ajuda, para encontrar misericórdia, to find grace to spiritually go deeper. para encontrar graça, para também espiritualmente aprofundarmos, To find spiritual strength to mature and persevere. para encontrar a força espiritual para amadurecer, para perseverar. Grace is God's love, mercy, kindness, goodness towards us. A graça é o amor, a misericórdia, a bondade de Deus para conosco. So, one aspect of grace is when we have a need or there is a need, Então, um aspecto da graça é quando há uma necessidade. the best way I can describe is this grace somehow supernaturally increases our capacity. E a melhor forma que eu posso descrever é que a graça sobrenaturalmente capacita-nos. Whether it's to do something Quer seja para fazer alguma coisa or to cope with something. ou para lidar com alguma coisa. Paul in particular talks of grace in this way. E Paulo em particular, ele fala da graça deste modo. When Paul had what he called a thorn in the flesh, Quando Paulo tinha aquilo que ele descreve como um espinho na carne, grace was given to cope with this weakness or affliction. a graça de Deus foi a resposta para lidar com esta fraqueza ou esta coisa que o afligia. Jesus speaking to Paul in 2 Corinthians 12. Então, Deus a falar com Paulo em 2 Coríntios capítulo 2. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And Paul's response, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. This supernatural grace was Paul's very motivation and empowering to serve. Esta graça sobrenatural era a motivação e aquilo que capacitava Paulo a servir. 1 Corinthians 15:10 this time. Agora, vendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo.
So grace here is not about God's favor or blessing. Então a graça aqui não é acerca de o favor de Deus ou acerca de uma bênção, It's not about the nature of God, nem é propriamente acerca da natureza de Deus, but it's like an influence or power, something that God works in us to change our capacity, mas é o poder de Deus para influenciar e transformar a nossa capacidade, to empower us for a task para nos or, capacitar a executar uma tarefa, or a mission ou uma missão, or even suffering. ou até lidar com sofrimento. Stephen, the first martyr, Estevão, o primeiro mártir, was described as full of grace and power. a descrição que temos dele é que é um homem cheio de graça e do poder de Deus. Acts 6:8. Atos 6:8. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. It also says that he spoke with great wisdom, Também diz que ele falava com grande sabedoria, so that the Jewish religious leaders couldn't stand against his arguments. de modo que os líderes religiosos judeus não eram capazes de lidar ou de argumentar com ele. So Stephen was chosen to wait on the tables and wait on the widows. Então Estevão foi escolhido para um propósito que era ajudar os órfãos e as viúvas. Somewhere along the way, he was filled with grace. E nesse propósito ele foi cheio da graça de Deus. And now he's listed as a mighty man of God. E é visto como ou é descrito como um homem poderoso em Deus. Now, we're neither Paul nor Stephen, are we? Agora, nós olhamos para nós mesmos, se calhar não nos sentimos como Paulo ou como Estevão. Really, we're not. Definitivamente que não. But the same source of grace is still available to us. Mas a mesma exata fonte de graça está disponível também para nós. If we need empowering for service, whether to overcome our failures Se nós, or to be empowered, se nós precisamos do poder de Deus para o servir ou para superar qualquer coisa, nós temos a graça de Deus disponível para isso. it's freely given undeserved comfort, É a consolação de Deus dada de forma gratuita e sem nós a merecermos, or spiritual strength as needed. ou a força espiritual de Deus conforme necessária. That is, when you, of course, come to the throne of grace. Isto é, se nós de facto formos diante deste trono da graça. If you don't come, you'll just sit there looking sad. Se não viermos, simplesmente podemos ficar na nossa, tristes, cabisbaixos. So come boldly, confidently, humbly. Então temos um convite para vir ousadamente, com confiança. Come, Venham, ask. peçam. God resists the proud but gives grace to the humble. So come humbly. Deus ele resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. Então vamos humildemente. Now, sometimes, of course, we don't come. Então, mas muitas vezes nós não vimos, We don't ask. nós não pedimos, Or we ask and then we don't wait for the answer. ou pedimos e não esperamos pela resposta. We do things in our own strength or abilities. Nós tentamos fazer as coisas na nossa força, na nossa habilidade. We want to please God. Nós queremos agradar a Deus. We try to do a service what we can do. Nós tentamos fazer algum serviço ou alguma coisa como nós queremos. We try harder and harder to earn His acceptance. Nós esforçamo-nos para tentar também ganhar a sua aceitação. This is like kind of falling from grace, like Paul wrote in the book of the Galatians, the letter to the Galatians. Isto é o que acontece, se calhar, aos Gálatas, como Paulo escreve. É como se eles tivessem caído da graça de Deus. Galatians is about mixing grace and law. E Gálatas fala muito sobre esta mistura que estava a acontecer entre a graça e a lei. We're not like the Jewish converts. Nós não somos como estes judeus que se converteram. We're much more likely to slide from grace. O mais provável é nós slide from grace.
slip away. é que nós nos apartemos da graça, ou nos desviemos da sua graça. We focus on doing rather than our being, our identity. Que nos foquemos muito em tentar fazer e não em reconhecer quem nós somos e a identidade que nós temos. Although we agree we were saved by grace, Apesar de concordarmos que somos salvos pela sua graça, we live afterwards trying to please God or earn acceptance. nós, tendo sido salvos pela graça, nós tentamos viver pela nossa força e não pela graça de Deus. Often, older Christians don't help the young ones, sometimes. E muitas vezes aqueles que são mais velhos na fé também não ajudam os mais novos. They say things like, you must read the Bible every day, you must pray every morning, half an hour, half an hour. Porque damos conselhos práticos no sentido de temos de ler a Bíblia todas as manhãs, temos de orar temos de orar meia hora nesta altura, temos de fazer assim, assim, assim. They're good things, but E são coisas boas, claro, mas if the person sets a target, se a pessoa estabelece um objetivo, a goal, um alvo, they can focus on that much more than why they're doing it. a verdade é que muitas vezes ficamos mais focados no alvo ou no objetivo do que no motivo, na motivação pela qual nós estamos a fazer isto. They focus on that rather than just coming to the throne of grace to enjoy God's presence and talk and share and listen. Focámonos na tarefa e não no simplesmente entrar na presença de Deus e desfrutar dela, desfrutar de estar com Ele, de o ouvir, de falar com Ele. Another thing I've heard people pray, I'm not saying here, E outra coisa que eu já ouvi pessoas a orar, eu não estou a dizer aqui, apologies to anybody called Joe. e peço, Joe? Joe, J-O. E perdão a qualquer pessoa que se chama Joe. I bring before you, Lord, Joe. E eu trago diante de ti, Deus, o Joe. He's been a faithful servant for years. Ele tem sido um servo fiel durante muito tempo, muitos anos. He deserves your healing touch because he served the church year on year. Ele merece ser curado porque ele serviu a igreja desta maneira, desta forma. No. Não. Come to the throne of grace, Nós vimos diante do trono da graça, receive grace, nós recebemos a sua graça and then share that grace with whoever Joe is. e partilhamos essa graça com quem quer que seja essa pessoa. So it's like when you fall in love, if you can all remember that far back, some of you. É como quando nós nos apaixonamos, se vocês se conseguem lembrar de como isso é. You don't set targets on how much time you spend together. Vocês não tentam colocar objetivos no tempo que passam juntos. Even when you've been married a long time like me, Mesmo quando vocês já estão casados há muito tempo, como eu, you still enjoy each other's company. vocês continuam a desfrutar da companhia um do outro. You want to find time to be alone together. Vocês querem encontrar tempo para poderem estar juntos sozinhos. Put aside the work, Vocês querem pôr de lado o trabalho, the internet, a internet, the. essas coisas todas. It's about relationship, not law or rules. Porque é acerca de um relacionamento, não é acerca de tentar cumprir umas regras. It's the same with our relationship with God. E- Take time to come into His presence, to the throne of grace. E o nosso relacionamento com Deus deve ser da mesma maneira. Nós tiramos tempo porque queremos estar com Ele, na sua presença, receber da sua graça. I will confess one thing now. Eu vou confessar algo, I won't put a time on it. e não vou dizer quando foi. Since I've been leading, Desde que eu tenho estado nesta posição de liderança, I've spent a lot more time in the Bible eu passo mais tempo na Bíblia and less time in relationship with God. e menos tempo em relacionamento com Deus. It's too easy for it to become work. É muito fácil deixar isto se tornar um trabalho. So now I've corrected that. Hallelujah. E agora estou a corrigir isso, graças a Deus. And also, many of the churches I've been in the past focused on sin. E também muitas igrejas que eu vi no passado tinham um foco muito grande no pecado. And in particular, obviously, not committing them. E em particular, claro, não cometer pecado. They did this by making rules of what you can and cannot do. E a forma deles alcançarem este objetivo era criar uma lista de regras daquilo que nós podemos e não podemos fazer.
But I believe sliding into legalism is more dangerous for a believer. Mas eu acredito que entrar neste legalismo é até mais perigoso para nós enquanto crentes. If you sin, you can be forgiven and restored. Se nós pecarmos, a verdade é que nós podemos ser restaurados, podemos ser perdoados. Falling from grace is not like falling into sin. Mas apartar-nos da graça de Deus não é como entrar em pecado. When you fall into legalism, you are deceived. Quando nós caímos no legalismo, nós estamos a enganar-nos a nós mesmos. Estamos enganados, a viver no engano. You're making rules and you actually think you're doing something good. Estamos a criar regras e estamos a pensar que estamos a fazer tudo bem, tudo corretamente. Though in the words of Paul to the Galatians, you have become estranged from Jesus. Mas nas palavras de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, é como se nós nos tivéssemos apartado ou desviado de Cristo. Estranged means you no longer feel close or affectionate towards someone. Isso quer dizer que já não temos aquela proximidade, que já não temos aquela afeição por aquela pessoa. Jesus said the same about the Ephesians. You've left your first love. Jesus ele disse o mesmo acerca da igreja em Éfeso, que é vocês deixaram o vosso primeiro amor. Other times I hear people saying, I'm going through a spiritual dry spell. E outras vezes ouço pessoas a dizer que eu estou a passar por um momento de deserto espiritual. I'm sure all of us have had them from time to time. De certo que muitos de nós já passamos por coisas assim. But my normal response when someone says that is the Holy Spirit is drawing you to himself. Mas a minha pergunta, a minha resposta normalmente a isso é: o Espírito Santo ele está a chamar-nos para atrair-nos para mais perto dele mesmo. He is calling you to come to the throne of grace to receive. Ele deseja que nós nos aproximemos do trono da graça de Deus para receber da sua graça. To freely receive God's gifts. Para recebermos de graça as dádivas que Deus tem para nós. Not beg for them, plead for them, or even work for them. Não suplicar por elas ou tentar trabalhar para as alcançar. Just be grateful. Mas apenas a receber com gratidão. So, to finish, we come because of Jesus' sacrifice. Então, terminando, nós vimos por causa do sacrifício que Jesus fez. We come in Jesus' righteousness. Nós podemos vir por causa da justiça de Jesus. We can come because of the grace of God in giving us salvation as a gift. Nós podemos vir por causa da graça de Deus e pela salvação que nos é dada de forma gratuita. We can come to receive more grace. Nós podemos vir para receber mais da sua graça. Grace to live. A graça para viver. To grow into maturity. Graça para crescer e amadurecer. And we can grow in that loving relationship with God through the Holy Spirit. E nós podemos crescer nesse relacionamento amoroso com Deus através do Espírito Santo. Now, grace is God's part. Agora, a graça é a parte que Deus cumpre. Faith is our part. A fé é aquilo que nos compete a nós. Faith to come. Fé para vir. And faith to come and receive what He's already received. What He's already given. Fé para receber aquilo que Ele já nos concedeu. You'll recognize this verse. Vocês vão reconhecer esta passagem? Without faith, sem fé, it is impossible to please God. É impossível agradar a Deus. Because anyone who comes to Him, pois quem dele se aproxima, must believe that He exists. Precisa de crer que Ele existe. So we're all good up to there. E até agora está tudo certo. And you must believe that He rewards those who earnestly seek Him. Mas também temos de crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. So do you believe it? Então, será que nós acreditamos nisso? Then do it. Então, se acreditamos, vamos agir como quem acredita. Yeah, it's that simple. É tão simples quanto isso. Took me half an hour, but it's that simple. Foi meia hora, mas é simples. Okay, now we come because we can. Agora nós vimos à sua mesa porque nós podemos. To celebrate the Lord's Supper. Porque podemos celebrar a sua ceia.
Isn't it marvelous? E não é uma coisa maravilhosa? We can celebrate it. Nós podemos celebrar. We have life, Nós temos vida, eternal life, vida eterna, and we have access to the throne of grace. e temos acesso a este trono da graça. Amen? Amém? That's better. So I'll invite Gracie and Rodrigo, Vou convidar aqui a Grazi e o Rodrigo and then we'll all come to the front to take the bread and the juice, e podem vir todos cá à frente para receber do pão e do sumo. and then we'll start again. E depois vamos continuar.